Agora a gente fala de saúde bucal. Você sabia que os dentes cisos são os últimos dentes a se formarem em nossas bocas? Para saber mais, estamos recebendo então um especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, o Dr. Rodrigo Gadotti. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Olá, Monique. Boa tarde. O pessoal tem muita dúvida em relação ao siso sempre, né? Pois é. Na verdade, quando a gente estava discutindo o tema, tu vê, praticamente meados de dezembro, janeiro, tem muito paciente que vem à procura de remoção de siso, porque geralmente o siso tem indicação e começa a incomodar ali pela fase dos 14, 15, 16, 17 anos. E agora, nesse período, quando estão de férias, é onde a gente mais agenda esse tipo de procedimento. Então, existem muitas dúvidas referente: por que eu vou tirar, por que eu preciso tirar, se não dá para manter, essas coisas todas. Todas as pessoas vão ter os 4 dentes cisos, 2 superiores e 2 inferiores? Não necessariamente. Cada vez mais a gente vê pacientes com menos sisos presentes. Com certeza, ainda a grande maioria possui os 4 sisos, mas tem muitos pacientes que já possuem a ausência de 1, de 2, de 3 e em alguns poucos casos até a ausência dos 4 sisos. E também existem pacientes que possuem dentes supranumerários. Daqui a pouco numa imagem ali vai dar para ver, tem um paciente que nos procurou, ele estava com 4 dentes a mais fora os dentes do siso. E tem uma nomenclatura para esse novo dente? A gente fala de dente supranumerário, porque na verdade ele excede o número correto dos dentes que deveriam estar na boca. Olha só, e aí acaba entortando a arcada, né? Na verdade, a indicação exatamente para esse caso é porque o paciente vai ter que usar aparelho, e aí esses dentes estão exatamente no meio do caminho, da onde vai precisar fazer a movimentação dos dentes permanentes para poder colocar na melhor posição. Atrapalha? Atrapalha, com certeza. Doutor, eles nascem de forma aleatória? Você disse que algumas pessoas podem não ter os 4 dentes. E eles começam a nascer a partir de mais ou menos que idade? Assim, geralmente eles começam a apontar em torno dos 14, 15 anos. Tem pacientes que começam a erupção desses dentes mais cedo e tem pacientes que não começam. Às vezes esses dentes do siso ficam inclusos. O que é isso? Ele não aparece na gengiva, ele não se mostra para o meio bucal. E daí, nesse caso, a gente indica muitas vezes a remoção desses dentes quanto antes melhor, porque automaticamente esse dente não vai ter função. Muitas vezes ele pode causar algum tipo de problema e esse paciente não vai ter algum benefício com aquele dente. Agora, nem todo mundo vai precisar tirar? Não, tem pacientes que não precisam. Por exemplo, pacientes que passaram por uma boa fase do crescimento, já estão com 40, 50, 60 anos, tem um dente do siso incluso, que nunca causou nenhum tipo de lesão, nunca causou nenhum tipo de problema, está totalmente incluso, não está exposto ao meio bucal e não está tendo inflamação na gengiva. Muitas vezes a gente opta por fazer o que? A preservação desse dente. O que é isso? É o acompanhamento. O paciente já está aí com esse siso, já passou a fase principal de onde ele poderia incomodar, e a gente opta muitas vezes por manter. Doutor, é melhor tirar os 4 dentes cisos de uma vez só? Você comentou aí que muitos adolescentes acabam nessa faixa etária aí precisando tirar o siso. A gente sabe que precisa de um tempinho aí de recuperação, a ingestão de comidas mais pastosas, nada muito quente. Essa é a recuperação, né? E dura aí alguns dias, 7 dias, 10 dias, né? Para aproveitar, e já que vai ter esse pós-operatório, esse incômodozinho normal, né? Melhor tirar os 4 de uma vez? Qual que é a indicação? Em praticamente todos os casos eu digo que é melhor tirar os 4 sisos de uma vez. Tudo depende do quê? Do planejamento cirúrgico. Por exemplo, o paciente possui 4 dentes supranumerários com grau de dificuldade alto para aquele tipo de cirurgia e mais 4 sisos. Às vezes a gente, para não deixar o paciente muito tempo de boca aberta e para fazer esse procedimento sob anestesia local com uma sedação em consultório, que não seja sedação com anestesista, a gente opta pelo quê? Por fazer em 2 etapas. Mas na grande maioria dos casos a gente opta por tirar os 4 sisos no momento único. Passa uma dor só daí de uma vez só? Na verdade assim, o desconforto da remoção do siso praticamente o paciente não sente, porque é dada uma medicação antes, a gente usa um gásinho, que é o óxido nitroso, o paciente fica mais sedado, a gente anestesia, faz os 4 sisos e o desconforto, a principal queixa é o desconforto pós-operatório, porque o tipo de alimentação que o paciente tem que ingerir nesses dias é o que? É líquido pastoso mais a temperatura ambiente ou gelado.
e ele fica realmente com fome, ainda mais nessa fase. Quantos dias, mais ou menos, esse cuidado? Eu sempre digo que o ideal é até remover os pontos, que geralmente é de 5 a 10 dias. Doutor, a gente tem algumas fotos para mostrar, inclusive de alguns dentes bem... Na verdade, assim, a gente começou essas imagens aí com o quê? Com sisos normais, onde muitas vezes a gente vê os dentes do siso lá atrás, que são os últimos dentes da boca, onde eles estão ainda naquela fase incluso, eles estão inclusos, mas eles ainda não formaram a raiz. Estão no processo final da formação da parte da coroa, que é a parte branca do dente, e começando a formar a raiz. Essa seria praticamente a melhor fase para a gente estar removendo os sisos. Ele ainda está dentro da gengiva, então? Ele está dentro da gengiva, está dentro da estrutura. Por mais que o paciente ainda pense, mas puxa vida, eu vou deixar ele nascer. Às vezes ele não nasce da forma que tem que nascer, a raiz vai formando para dentro de uma parte que fica mais perto do nervinho e isso acaba, muitas vezes, dificultando mais o procedimento. Então, essa muitas vezes é a melhor fase de indicação de remoção do siso. Certo. Vamos para a próxima foto, então? E nesse caso, por exemplo, quando a gente mostra, a gente vê o paciente tinha os dois sisos inferiores, mas junto com eles, ele tinha naquelas setas mais 3 dentes supranumerários do lado direito e mais um dente supranumerário do lado esquerdo. Esse aumento de número de dentes, a gente acaba tendo que remover exatamente por essa indicação ortodôntica. Vamos à próxima imagem, então? E no caso, por isso que é sempre bom acompanhar com uma panorâmica. Por exemplo, aquele caso do lado esquerdo, onde tem aquelas setas amarelas, o paciente, digamos, já passou a fase, já está com mais idade, já passou a fase principal, onde esses dentes poderiam incomodar, a raiz já está totalmente formada, mas esses dentes não apareceram na boca. O paciente não quer remover esse siso e a gente opta por preservar ele, porque ele não causou lesão, ele não causou algum tipo de problema que seja na raiz dos dentes vizinhos ou na estrutura óssea, e o paciente nunca se atentou de tirar porque nunca tinha feito o raio-x panorâmico. Então, muitas vezes, nesses casos, a gente opta, e o paciente também, em fazer a preservação. Claro que se algum dente desse siso mudou o quadro no decorrer dos anos, a gente muda o diagnóstico, mas o paciente já está com quase 50 anos, a gente vê essa questão e a gente opta muitas vezes por manter, diferente daquela outra radiografia, onde o siso causou uma lesão grande dentro da estrutura óssea, e essa lesão grande dentro da estrutura óssea, que acaba se tornando muitas vezes um cisto ou algum tipo de tumor benigno, acaba tendo que ser removido o siso e removida essa lesão. Ainda bem que é uma minoria dos casos que acontece esse tipo de problema, mas também pode acontecer. Sisos inclusos podem causar esse tipo de problema. Tem que ter esse cuidado também. Tem. Temos mais um caso, doutor? Por isso que esses tipos de acompanhamento. E aqui, na verdade, geralmente o paciente sente dor nessa região aqui embaixo. Começa a incomodar, né? Começa a incomodar. Começa a incomodar nessa região aqui, assim, embaixo da orelha, um pouco mais em direção ao ângulo ao ângulo aqui da mandíbula. E esses sisos, geralmente, praticamente sempre, são os últimos dentes que vão estar na arcada do paciente. E esse dente, e algumas vezes, o paciente acha, começou a nascer uma pontinha. Às vezes é só a ponta, porque o dente está inclinado. O dente, geralmente, ele tem um tamanho normal, assim como os últimos dentes da boca, ou seja, um tamanho grande. E é comum ele nascer assim, bem inclinado, como aparece na foto? É comum, é bem comum ele nascer inclinado. E normalmente quando nasce assim, inclinado, aí a indicação é remoção? Sim, desde a hora que ele já passou por aquelas indicações que a gente falou, mas sim, daí a gente indica a remoção, que a gente acredita ser a melhor solução para aquele caso. Qual o risco de se manter? O risco maior é uma questão até de um tumor? Você manter um siso num local inadequado? Na verdade, assim, sempre é o acompanhamento, a visualização do caso de como ele está. Se ele já passou da fase dos 15, 20, 25, 30 anos, vai fazer um raio-x lá com 50 anos, aquele siso está incluso, nunca causou lesão em estrutura óssea, nunca causou lesão em gengiva, está lá como se nunca soubesse que ele tivesse. A gente muitas vezes opta por preservar, acompanhar aquele siso. Um paciente que tem 15, 18 anos, 20 anos, a gente vê que o siso está inclinado, não vai ter espaço para nascer, para erupcionar da forma correta, pode causar uma série de danos ao paciente, a gente já indica naquela fase remover, porque embora seja um pequeno número de pacientes que vão desenvolver problemas mais sérios por conta do siso, a gente opta por indicar a remoção porque ele vai ter também os benefícios em relação à parte de higienização e tudo mais. Doutor, o ideal é procurar o dentista
enfim, na adolescência ali para já visualizar, já que consegue, através do raio-x, observar se é bom, se a indicação é remover ou não, ainda antes dele da erupção do dente, propriamente dita? Ainda lá na gengiva, né? Na verdade, sim. Se o paciente nunca, por um acaso, nunca procurou, que hoje, graças a Deus, é cada vez mais raro, nunca procurou nenhum tipo de tratamento, é fazer um raio-x panorâmico. Se conseguir fazer com 10, com 11, com 13, com 15, fazer. Por exemplo, o meu filho de 5 anos teve um dente supranumerário e a gente teve que remover esse dente. Praticamente ele tinha 4 anos, recém-feito 4 anos, bem cedo. Então, ele estava também pelo céu da boca. Então, assim, esses dentes supranumerários não são tão incomuns, mas o principal é o diagnóstico. Então, quanto antes o paciente puder fazer o raio-x, melhor, mas o acompanhamento, falando em siso, vamos falar assim, dos 13 aos 17 anos é o ideal ter essa radiografia. E aí aproveitar, né, quem está nos assistindo, aproveitar as férias. Exatamente, por isso que a gente pegou esse gancho, porque na verdade as férias é onde a gente opta geralmente para fazer esse tipo de procedimento, ou nas de janeiro ou nas de julho, nas férias de julho, porque daí o paciente acaba tendo um pouco mais de tempo, ficando um pouco mais tranquilo para poder cuidar. Consegue recuperar e voltar à rotina nas aulas aí sem precisar faltar, né? Exatamente. Doutor Rodrigo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, esclarecer essas dúvidas aí sobre o siso. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada.